É isso aí, galerinha. Eu lembro que num dos meus livros, num dos capítulos da minha Bíblia, do meu Harley, volume único lá, que eu usei na faculdade, né, e estou tendo o prazer de usar de novo agora, um dos capítulos tem um cara, na verdade é a foto de um sujeito batendo recorde mundial de levantamento de peso, aquele que é aqui em cima, né? O cara puxa aqui e levanta, coisa absurda, né? Os caras são um tiquinho de gente, 1,60 m, 300 kg, cara. Imagina, pegar, vocês pesam o que? 60 por enquanto, né? Pegar 5 de vocês, amarrar 5 de vocês e fazer assim, ó. 1,60 m o cara tem. 5 de vocês o cara pega, ele levanta. Ele não só levanta, não. Ele levanta e joga em cima da cabeça, estica o braço. Absurdo, né? É muito treinamento, são décadas de treinamento, musculação, musculação. E aí o osso do cara vai engrossando, vai ficando, né, ficando um monstro mesmo. E aí pode até parecer que é super humano, né? Mas não é, só treinou, só treinou. É a mesma coisa com o cérebro, a diferença é que o cérebro dá uma diferença muito maior. Se um cara que treina levanta 300 quilos e um cara que não treina levanta 30 quilos, certo? Dá 10 vezes mais, né? Se nós fôssemos olhar o cérebro da pessoa, o cara que não pensa levanta 1 grama. O cara que pensa levanta 1 planeta. É absurda a diferença. O músculo cresce pouco, o cérebro bomba. O cérebro bomba. O cérebro cresce muito. Por isso que a cada dia que tu não usa teu cérebro, vai deixando de ser mais inteligente na vida adulta, vai ter que se esforçar mais e ganhar menos, infelizmente. Mas mas eu sei que tá amadurecendo essa ideia. Olha que bonito então, cara. Lá na capa do livro, mostrava depois, aliás, na capa do capítulo tinha o campeão mundial, e depois lá na frente mostrava um fortão, que ele desenvolveu lá um balanço na casa dele, onde ele botava todos os filhos dele, ele tinha uns 10 filhos, e mais a mulher, certo? Dava sei lá, uma tonelada e pouco de gente. E aí ele tinha umas cintas que ele amarrava na cintura dele, e ele ia lá e levantava toda a família dele só com as pernas, assim, ó, levantava uns 15 centímetros. Então mais de 1 tonelada, umas 2 toneladas, em volta dele, toda a estrutura, tinha todo o banco ainda, né? Amarrada na perna dele, ia lá e levantava as 2 toneladas com a perna. Certo? E aí perguntava, quem está gastando mais energia? Esse era o mote do negócio, né? Se é o fortão que arremessa o peso lá em cima da cabeça, ou se é o fortão que faz aquelas demonstrações mais caseiras, né? Aquela coisa de o cara tem, sei lá, paga para os vizinhos pagam lá para ir lá ver ele fazendo força e tal, né? Aquela coisa mais pitoresca, né? É muito comum isso, não sei se já viu, às vezes tem um circo ali, aí tem o fortão do circo, exatamente, a história, né? E aí o cara era mais pitoresco assim tal, e aí mostra. E aí o cara faz o cálculo depois no final do capítulo lá, né? Que apesar de um ter levantado 2 toneladas e o outro 300 quilos, como um levantou do chão, 0, até quase, né? 1,80 m de altura, ele é baixinho, mas tem os braços para cima, né? Como a distância que ele levantou era muito maior, ele acabou gastando mais energia do que o cara que levantou 2 toneladas, poucos centímetros, uns 15 centímetros com essa movimentação, certo? Então às vezes tu vê uma demonstração assim, parece, pô, mas aquele cara lá é muito mais forte, nem é atleta. Mas na verdade não, é porque, né, quando a gente vai ver o atletismo de ponta, a ideia de energia está envolvida o tempo inteiro, né? Certo? Então esses caras gastam uma energia brutal para fazer um levantamento idiota desse. Tem que treinar décadas. Já viram quebrando o braço? Já. Foda, né, cara? O cara vai lá, não parte isso aqui, cara. Está o barulho, ecoa na arena, estourou o braço do cara. Tem que tirar o chapéu pro cara aqui decide viver nessa. Galerinha, vê se isso aqui não dá sono, ó. Classificação. Classificação do trabalho. Pô, amigo, se o trabalho dá 0, ele é dito nulo. Se o trabalho é maior que 0, ele é dito motor. Motor porque ele vai movimentar algo. E se o trabalho é menor que 0, ou seja, está retirando energia, ele é chamado de trabalho resistente. Resistente. Claro, né? Porque ele resiste ao movimento. Trabalho nulo. Quais são as possibilidades para o trabalho ser nulo? Ou a força é 0, ou a distância é 0, ou ainda o ângulo 90 graus. Qualquer uma delas é o suficiente, não precisa ser não, tá? Qualquer uma delas sendo 0, ou o ângulo sendo 90, o trabalho já é nulo. Quando é que o trabalho é motor? Agora só depende do ângulo. Para ser nulo, motor ou resistente, depende só do ângulo.
Deslocamento, força, beleza? Ângulo. Poxa, o ângulo é 0, então vai ter trabalho, né? Concorda? Só se o ângulo é 90 que não vai ter trabalho, certo? Então, entre esse 0 e o 90, qualquer ângulo desse aqui, ó, a força está ajudando, está levando o corpo para a direção na qual ele está indo. Então, está ajudando a locomover. Então, o trabalho vai ser motor quando o ângulo for de 0 até 90, mas 90 já não é, tá vendo ali, ó? 90 já não é. Agora, se o objeto está indo para lá, ó, e a força está com um ângulo maior que 90, tá vendo? Entre o deslocamento e a força maior que 90, né? A força já está atrapalhando, já existe uma componente empurrando para trás, então não está ajudando, está atrapalhando o movimento. Então, vai ser trabalho resistente, parabéns. O ângulo vai ser maior que 90, menor ou igual a 180. Professor, por que não pode passar de 180? Porque se passar de 180 eu posso analisar esse outro ângulo aqui de baixo, né? Concorda comigo? Dá no mesmo então, tá? Então por isso que a gente não analisa mais que 180, certo? Aliás, o deslocamento é para lá e a força é para lá. O ângulo é quanto mesmo? 180. E qual é o constante de 180? Menos 1. Lembra do círculo trigonométrico? Só olhar para o círculo trigonométrico. Se tu lembra que o de 0, se tu lembra que o cosseno de 0 é 1, então o cosseno de 180, concorda comigo? Certo? Então, só para mostrar, né? Ele é negativo nessa região toda, né, galera? Ó, vou fazer um ponteirinho aqui, ó. Tu concorda? Essa é a projeção do cosseno, ó. Passou de 90 graus, o cosseno começa a ficar negativo. Por isso que o trabalho fica resistente, fica negativo. E último detalhe para a gente começar a fazer uns exercícios. Mais uma vez aquela ideia do gráfico que apareceu numa aula esses dias, numa aula de cinemática, lembra do Galileu? Mais uma vez aquela ideia vai ser útil, ó. Vou fazer um gráfico de força versus distância. Eu garanto a vocês que o ângulo é 0 grau. Se o gráfico é esse aqui, gente, ó, força de 20 newtons, deslocou o corpo por 5 metros. Qual foi o trabalho, meus amigos? 20 vezes 5, como o cosseno de 0 é 1, que nós acabamos de discutir, o amigo está correto. 20 vezes 5 dá 100 joules. Porém, se eu fosse calcular a área desse gráfico, seria também 20 vezes, e coincidentemente dá o mesmo resultado. Portanto, a área do gráfico força versus distância é numericamente igual ao trabalho. Professor, mas que babaquice, por que eu não faço pela fórmula? A fórmula é muito mais legal. Eu concordo, quando a força é constante, a fórmula é muito mais legal e o trabalho não precisaria ser calculado pelo gráfico. Porém, se vocês observarem aqui, olha só o perigo. Esse é o risco, ó. Se a força for variável, por exemplo assim, ó, a força começou em 10 e terminou em 20 newtons. Força em newtons, e o deslocamento foi 8 metros. Nesse caso, a força começou com 10 e terminou com 20. Tem uma força só? Na fórmula, quantas forças eu tenho na fórmula? Uma só. E agora, o que eu faço, pô? Pois é, uma das ideias, de repente, poderia até se tirar a média das forças. Nesse caso, poderia até funcionar, de repente, né? Mas nem sempre a força vai se comportar dessa maneira bonitinha. Então é para isso que tu precisa lembrar que a área é igual ao trabalho. Porque quando a força for variável, a tua única saída é calcular pela área. Então, para força variável, vai ser sempre isso. Trabalho igual a área. E aí sim, né? Essa figura geométrica que se formou aqui, o que é? É um trapézio, a área do trapézio, alguém lembra? Muito obrigado, amigo. Média das bases vezes a altura, certo? Base maior, 20. Base menor, 10. Altura, 8 sobre 2. 10 mais 20. 8 dividido por 2. 4 vezes 30, trabalho igual a 120 joules.
Então é para isso, para essas situações, precisa lembrar que a área é igual ao trabalho. Para quando a força for variável. Agora fechou. Falamos que trabalho mede energia, mostramos a dedução da fórmula, classificamos. Olha lá a mulher carregando coisa lá. Olha lá, mulher, a fotinho da moça. Certo? Ah, galera, uma outra, não custa falar. E se o cara te pede o trabalho da força resultante e tem várias forças atuando no objeto. Então tem lá o objeto, e aí tem várias forças atuando no objeto, F1, F2, F3, e eu te peço o trabalho total. Tem duas maneiras de tu chegar a essa conclusão. Duas maneiras. Isso aqui é uma coisa interessante para a gente finalizar a aula em grande estilo. Eu passo a tarefinha. Para tu arriscar de repente uma, pelo menos, antes de acabar a aula. Quanto tempo nós temos? Quanto tempo? Ah, vai dar para vocês fazerem algumas aí. Ó, então para finalizar, chega de trabalho, olha só. Tenho várias forças atuando no corpo, F4 também ali, 4 forças. O corpo vai fazer um deslocamento maluco aqui, vai chegar até aqui. Beleza? Eu te peço, calcule o trabalho da força resultante. Duas maneiras distintas de proceder. Duas maneiras distintas. Uma delas, tu pode primeiro achar a força resultante, F1 mais F2 mais F3. E claro, né, galera, lembrando que são forças, são vetores, beleza? Somar os vetores. E aí tu vai encontrar a força resultante. E já que tu quer o trabalho resultante, da força resultante, tu pega ela e multiplica pelo deslocamento com o cosseno do ângulo bonitinho. Outra possibilidade seria tu calcular o trabalho da força 1, calcular o trabalho da força 2, calcular o trabalho da força 3 e da força 4 e depois somar esses trabalhos para determinar o trabalho da força. Tu consegue enxergar a diferença? A diferença é que aqui teria que fazer força vezes distância vezes o ângulo. Força vezes distância vezes o ângulo. Força, distância, ângulo. Força, distância, ângulo. Depois soma tudo. E aí na hora de somar tudo já não é mais vetor. Porque energia é uma grandeza escalar. Beleza? Quando o cara mostra dessa maneira genérica, o aluno quase infarta. Meu Deus, cada uma vai ter um ângulo. Ah, meu Deus, estou ferrado. Não, eu fiz de maneira genérica. Para ti tem que ser tudo bonitinho, uma forcinha bem definida, com um deslocamento retinho. Na faculdade é que a gente trata coisas malucas. Tá beleza? Então não te espanta com o desenho que eu fiz, era genérico, só para te mostrar a ideia. Quer calcular o trabalho da força resultante? Duas maneiras. Ou acha a força resultante, faz ela vezes o deslocamento do objeto, respeitando a fórmula, lógico. Ou calcula a força o trabalho de cada força separadamente e depois soma os trabalhos. Cuidado, hein? Uma força pode fazer o trabalho de 1000 joules e a outra de menos 600. Qual seria o trabalho resultante? 400, né? Uma fez 1000 e a outra menos 600. O trabalho resultante seria 400. É isso aí. Pessoal, olha só. Para ver se vocês pegaram a manha sobre o que nós falamos, arrisquem ali, ó, a página 13, que é para assimilar e um aperfeiçoamentozinho. E depois a página 14 para quebrar tudo no aprofundamento. Tá? Então página 13 e 14 começa agora, empacou e chamou. Olha que beleza. Se tiver com dúvida, já vou na tua carteira, a gente já resolve a encrenca. Tarefinha está definida então, página 13 e 14. Começar agora, é obrigatório. Acredito que com essa aula estaremos encerrando a Física A do volume 3, certo? Então na próxima aula, claro, eu vou resolver algumas, tirar algumas dúvidas e depois já vamos falar de atrito, polias e tração na Física B. Muito bem.